E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao Enfatizando. Hoje vamos embarcar numa jornada incrível, a história dos números. Eles estão em todo lugar, mas raramente pensamos de onde vieram. Prepare-se para descobrir como contar ovelhas virou construir foguetes, e como os números mudaram tudo ao nosso redor. Vamos explorar sistemas antigos, o surgimento do zero, e como os números transformaram a ciência, o comércio e a sociedade. No final, prometo, você nunca mais vai olhar para os números do mesmo jeito. Bora começar essa viagem? Para entender a fascinante história dos números e como eles se tornaram a linguagem universal que conhecemos hoje, precisamos voltar às origens, à pré-história, a um tempo muito anterior à escrita e aos sistemas complexos de numeração. Naquela época, contar não era apenas uma atividade intelectual, mas sim uma questão de pura e simples sobrevivência. Era vital para a organização social e para garantir a subsistência do grupo. Sem a sofisticação dos símbolos que usamos hoje, nossos ancestrais, de maneira engenhosa, usavam o que tinham à mão: os dedos. Eles eram a primeira ferramenta de contagem para controlar o número de animais, objetos diversos que possuíam e até mesmo a passagem dos dias, marcando o tempo de alguma forma. Mas e quando os dedos não eram suficientes? Quando as quantidades ultrapassavam o número 10? Era aí que entravam em cena as pedrinhas, pequenas e fáceis de carregar, galhos secos encontrados pelo caminho e até mesmo as conchas do mar. A natureza oferecia as ferramentas necessárias. Cada um desses objetos representava uma quantidade específica. Uma ovelha, um dia de caça, um membro do grupo. Era a forma mais rudimentar, porém essencial, da primeira matemática praticada pela humanidade. Uma matemática concreta e intuitiva. A arqueologia nos presenteia com evidências fascinantes desse período. Arqueólogos encontraram ossos antigos, como o famoso osso de Ixango, um artefato com mais de 20 mil anos, com uma série de marcas entalhadas que sugerem não apenas contagem, mas também a identificação de padrões matemáticos intrigantes. Isso demonstra, de forma inequívoca, que desde os primórdios da civilização, o ser humano manifestava uma profunda necessidade de entender, quantificar e organizar o mundo complexo ao seu redor. O método utilizado era incrivelmente simples, porém eficaz. Estabelecer uma correspondência direta, um objeto para cada item que se desejava contar. Se, ao final da contagem, sobrava uma pedra, isso indicava que estava faltando uma ovelha no rebanho. E, inversamente, se faltava uma pedra, era sinal de que havia uma ovelha a mais, que precisava ser separada do grupo. Era essa a base fundamental de todo o sistema. Transformar quantidades concretas e palpáveis, como animais e objetos, em algo que pudesse ser visualizado, manipulado fisicamente e, portanto, compreendido de forma mais clara. E foi assim, através dessa necessidade prática e dessa engenhosidade humana, que a própria ideia de número começou a tomar forma e a nascer. Ainda não eram os símbolos abstratos que conhecemos hoje, mas sim representações diretas de quantidades reais e tangíveis. Apesar de sua simplicidade, esse foi o primeiro e crucial passo na longa jornada da matemática, um alicerce fundamental sobre o qual toda a estrutura do conhecimento numérico seria construída. Com o surgimento das primeiras civilizações, contar com pedrinhas já não bastava. Egípcios criaram hieróglifos para números. Traços, cestos, cordas e até flores representavam quantidades. Mesopotâmicos inventaram o sistema cuneiforme, de base 60. Daí vem os 60 minutos e 360 graus. Esses sistemas permitiram administrar colheitas, impostos e construir templos. Mas fazer contas era complicado e demorado. Multiplicações e divisões eram um desafio. Mesmo assim, foi uma revolução. Agora era possível registrar e planejar em grande escala.
Mas a humanidade ainda precisava de um sistema mais prático. A próxima grande ideia mudaria tudo, e ela estava a caminho. Os romanos usavam letras para números: I, V, X, L, C, D, M. O sistema era aditivo e subtrativo 4 para 4, 9 para 9. Era ótimo para registrar datas e quantidades em monumentos, mas tente fazer contas. Multiplicar ou dividir era um pesadelo. Grandes números ficavam enormes e confusos. O ábaco era indispensável para cálculos. Mesmo assim, os números romanos dominaram a Europa por séculos. Mas a dificuldade em calcular atrasou o avanço da matemática. Era hora de uma nova revolução, e ela viria de longe. O mundo estava prestes a mudar de novo. Enquanto isso, os maias, na América Central, criaram um sistema de base 20, usando pontos, barras e um símbolo para o zero. O sistema era posicional. A posição mudava o valor, como fazemos hoje. O zero maia foi uma invenção revolucionária, permitindo cálculos complexos e calendários precisos. Com apenas 3 símbolos, eles escreviam qualquer número. Isso permitiu avanços incríveis em astronomia e matemática. Infelizmente, o isolamento e a colonização impediram que essa genialidade se espalhasse. Mas a ideia do zero surgiria novamente, em outro lugar. Grandes ideias podem nascer em qualquer canto do mundo. E a próxima viria da Índia. Na Índia, um berço de civilizações e sabedoria ancestral, por volta do século V da Era Comum, um sistema numérico revolucionário começou a tomar forma. Foi ali que nasceu o sistema de números que usamos hoje, uma ferramenta essencial para a nossa compreensão do mundo e para o avanço da tecnologia. Este sistema, elegante em sua simplicidade, mas poderoso em sua capacidade, transformaria a maneira como contamos, medimos e interagimos com o universo. A base desse sistema é 10, o que significa que agrupamos as quantidades em conjuntos de 10. Ele é posicional, ou seja, o valor de um algarismo depende da sua posição no número. E, crucialmente, ele incorpora o zero como um número real, não apenas como um marcador de posição, mas como uma entidade que representa a ausência de quantidade. 10 símbolos distintos, cada um representando uma quantidade específica. De 0 a 9, são os blocos de construção de todos os outros números. Essa notação concisa e eficiente permitiram escrever qualquer número, por maior que seja, de forma incrivelmente simples. Calcular ficou fácil. Antes uma tarefa complexa e demorada, agora se tornava acessível a um número maior de pessoas. As operações básicas, como somar, subtrair, tornaram-se mais intuitivas e rápidas. E as operações mais avançadas, como multiplicar e dividir, puderam ser realizadas com maior precisão e facilidade. Tudo rápido e eficiente, abrindo caminho para novas descobertas e inovações. Matemáticos árabes, como o renomado Al-Khwarizmi, cujos trabalhos lançaram as bases da álgebra, reconheceram o valor desse sistema e o levaram para o mundo islâmico, onde foi aprimorado e disseminado. Lentamente, o sistema indo-arábico chegou à Europa, encontrando um continente em transformação. No início, houve resistência, afinal, a mudança nem sempre é bem recebida. Mas os comerciantes, sempre em busca de maneiras mais eficientes de conduzir seus negócios, logo perceberam as vantagens inegáveis desse novo sistema. E assim, o sistema indo-arábico se espalhou gradualmente, conquistando espaço e substituindo os algarismos romanos. Sua adoção foi impulsionada por livros influentes, como o Liber Abaci, de Fibonacci, que demonstrou o poder e a praticidade do sistema. A eficiência e a clareza do sistema indo-arábico venceram a tradição e a complexidade dos métodos anteriores. A matemática, o comércio, a contabilidade e a ciência nunca mais seriam os mesmos, impulsionados por essa ferramenta poderosa e versátil.
A introdução do zero e a estrutura posicional do sistema mudaram fundamentalmente a forma como pensamos sobre os números e realizamos cálculos. O mundo moderno, com sua dependência da matemática e da tecnologia, começava a tomar forma, alicerçado sobre essa inovação crucial. Com os números indo-arábicos, uma nova era se iniciou. O comércio floresceu, expandindo-se para além das fronteiras conhecidas. As trocas comerciais ganharam um novo dinamismo. Cálculos de lucro, juros e investimentos tornaram-se mais precisos e acessíveis, permitindo uma gestão financeira mais eficiente. E, crucialmente, ficaram acessíveis a todos, não apenas a uma elite. O conhecimento numérico se democratizou. O capitalismo nasceu dessa facilidade, impulsionado pela capacidade de quantificar e gerenciar recursos de forma mais eficaz. O comércio internacional e as grandes navegações se tornaram uma realidade palpável, conectando culturas e economias distantes. E só foram possíveis graças à matemática eficiente, que permitiu aos navegadores se orientarem com precisão pelos oceanos. Na ciência, o impacto foi ainda maior, transformando a forma como compreendemos o mundo ao nosso redor. Leis da física, antes obscuras, puderam ser expressas e compreendidas através de equações matemáticas. A astronomia, com seus mistérios celestes, revelou seus segredos através de cálculos complexos e observações precisas. E a engenharia dependem de cálculos precisos para construir estruturas duradouras e inovadoras. A revolução científica só aconteceu porque a matemática forneceu as ferramentas necessárias para questionar e reformular o conhecimento. Porque era possível calcular e prever com exatidão os fenômenos naturais, abrindo caminho para novas descobertas. A arquitetura, com suas grandiosas construções, passou a ser guiada por princípios matemáticos rigorosos. Medicina, antes baseada em empirismo, começou a utilizar a estatística e o cálculo para entender e tratar doenças. Tecnologia, tudo avançou com a nova matemática, impulsionando a criação de máquinas e ferramentas cada vez mais sofisticadas. Os números viraram a linguagem universal do progresso, permitindo que cientistas e inventores de diferentes culturas se comunicassem e colaborassem. Eles deixaram de ser só contagem, uma ferramenta básica para registrar quantidades. Tornaram-se a base para criar, inovar e transformar o mundo ao nosso redor, impulsionando o desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento. O zero e o sistema posicional. Inovações aparentemente simples, mas de profundo impacto. Foram as chaves do mundo moderno, abrindo as portas para um futuro de possibilidades infinitas. Sem eles, nada disso existiria, e estaríamos ainda presos a métodos arcaicos de cálculo e medição. Hoje os números estão em tudo: despertadores, celulares, dinheiro, placas, cartões. A revolução digital é, no fundo, uma revolução numérica. Computadores usam o código binário, só zeros e uns, para criar toda a nossa realidade digital. Medicina, engenharia, economia, arte, tudo depende de números. Até a música e o cinema são processados em dados numéricos. Entender a história dos números revela o quanto evoluímos. Da contagem com pedrinhas à computação quântica, os números contam nossa própria história. Eles são fruto de milênios de engenhosidade e continuam sendo a chave do nosso futuro. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos números. Vimos como contar ovelhas virou ciência, comércio global e tecnologia digital. Os números são a linguagem universal que conecta passado, presente e futuro. Cada vez que você usa um número, está usando séculos de genialidade humana. Grandes revoluções começam com ideias simples como representar uma quantidade ou criar o zero. Espero que você tenha curtido essa viagem e que nunca mais veja os números do mesmo jeito. Até a próxima aqui no Enfatizando. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau!